Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar o último cântico de romagem. Esse é o último cântico, Salmo 134, um salmo com 3 versículos. Eu acho que ele é tão curto assim porque o pessoal já estava com pressa de chegar a Sião, talvez. Olha, a caminhada foi difícil. Obviamente, entenda que os peregrinos tinham diversas etapas, porque dependendo de onde estava a sua cidade, o seu território familiar, esse caminho podia ser curto ou mais longo. No caso de Jesus, quando ele vai... aliás, quando José e Maria vão ter Jesus, eles saem de Nazaré, uma cidade ao norte, bastante complicado para uma mulher grávida, era uma série bastante complicação. Mas eu acho que o cavalgar do jumento fez com que o parto fosse mais objetivo. Mas vamos lá, ler o Salmo 134, que diz o seguinte: é uma convocação ao culto vespertino, isso é, logo de manhã vamos estar diante do Senhor. Ele diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É muito interessante porque muitas vezes os cristãos da atualidade, aqueles que cultuam a Deus, acham que o culto começa quando eu estou dentro do santuário. Não. Na Bíblia, o culto começa, e você vai entender isso nos cânticos de romagem, a celebração acontece quando eu penso, né? Quando eu penso que vou à casa do Senhor, porque o Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o culto começa nesse exato momento, quando eu me disponho a dirigir meus passos em direção à casa de Deus. E aqui há um convite para que as pessoas possam bendizer o Senhor indo para o santuário. É muito impressionante o que acontecia, né? Porque toda a congregação se reunia na porta do santuário e ele ficava hermeticamente fechado, ninguém podia entrar à sua vez, na sua hora, como às vezes acontece dentro das igrejas. Mas nessas grandes celebrações, todos aguardavam a abertura do santuário. E pelo que a gente conhece, havia uma orquestra de 5.000 homens, e 5.000 músicos e 5.000 cantores, e as portas eram abertas quando o louvor era entoado. E é essa grande diferença dos nossos dias, eu acredito, porque a minha motivação para louvar não é talvez o cântico em si, que certamente são cânticos de bênção, de graça, mas é o quanto eu estou disposto a chegar diante de Deus, a sair da minha casa, a pegar o trânsito, a enfrentar os desafios dos estacionamentos das igrejas, que são aonde colocar o carro, como pegar o carro, quem fica com a chave, porque são situações que nós passamos nos dias de hoje, que certamente eram outras naquela época. Jesus, quando chega, José e Maria, quando chegam a Jerusalém, a Belém não tem lugar para ficar. São os transtornos que acontecem nessa caminhada em direção a Deus. Mas eu tenho que vencer isso com a minha disposição de bendizer ao Senhor, de engrandecê-lo. Tem que ser maior do que as dificuldades, tem que ser maior do que as lutas que eu possa ter para chegar até lá. Que às vezes, quantas vezes essas dificuldades fazem com que eu chegue com o coração ressentido, magoado, frustrado, ferido, pensando mais em quem me feriu do que no Senhor, que é aquele que cura. E ele profetiza esse Sião abençoador. A gente não vive isso ainda hoje, mas isso vai acontecer. O Senhor te abençoe, de Sião, Criador do céu e da terra. E essa é a dinâmica de quem se aproxima de Deus, quem vai em direção ao encontrar-se com Deus.
E eles esperavam sempre de manhã estar lá na frente do santuário e invocar o nome do Senhor. Eu espero que você, diante do Senhor, diante da sua casa, diante de onde você se reúne, de onde você se congrega, você, desde que pense assim, hoje eu tenho um culto para ir, que a alegria do Senhor encha seu coração. Deus te abençoe.